Como usar a inteligência artificial para criar seus planos de aula. Olá, professora! Olá, professor! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao meu canal, o canal do professor da nova era digital. Aqui você encontra dicas e ferramentas que vão ajudar a transformar as suas aulas, adaptando-as para esse novo formato de ensino digital. Como você já está acompanhando, estamos vivendo a era da inteligência artificial. A tecnologia digital está avançando e a educação não pode ficar para trás. Hoje vou te mostrar como utilizar essa ferramenta poderosa para te auxiliar no processo de ensino-aprendizagem dos seus alunos. E mais, como ensiná-los a usar essa tecnologia de forma adequada para cada etapa de ensino. Então, o que vamos aprender hoje? O que são as LLMs e como funcionam, como criar a sua conta e acessar os principais chats de inteligência artificial, e como usar a IA para criar seus planos de aula personalizados. E um exemplo de plano gamificado. Se você ainda não está utilizando a inteligência artificial no seu planejamento, está na hora de começar então. Vamos direto ao ponto. O que são as LLMs? Uma explicação rápida. LLM são modelos de IA que geram textos e que podem ajudar os professores a criar conteúdos, planejar as aulas e até corrigir as atividades. As principais ferramentas disponíveis hoje são ChatGPT, Gemini, Claude, Perplex e, claro, estão surgindo outras constantemente. Cada nova versão desse modelo é mais poderoso e adaptado. Se você ainda não começou a usar, então agora é o momento certo. Vamos ver como criar as contas nessas ferramentas. Como eu disse, as LLMs, ou os modelos de linguagem de grande escala, são sistemas de inteligência artificial treinados para entender e gerar textos de forma natural. Elas contêm uma base de dados gigantesca, onde aprendem as informações de linguagens e podem te responder de maneira natural. E para ter acesso a essas linguagens é fácil. Algumas têm aplicativos, mas a maioria você pode acessar por uma aba na internet. Basta acessar o link, essa primeira aqui do ChatGPT, e você já pode começar a utilizar. O formato de todas elas é um formato de mensagens, parecido com o WhatsApp. Você digita uma mensagem, isto é, uma instrução, a inteligência artificial vai processar essa instrução e te retornar uma mensagem. Você pode simplesmente começar a digitar aqui o que você precisa e ele vai respondendo. Mas para você ter um pouco de personalização, todas elas vão pedir para você fazer um cadastro. Se você estiver logado no seu e-mail, fica mais simples. Eu vou clicar aqui em entrar. Você pode inserir um e-mail e seguir os passos para criar sua conta, ou simplesmente utilizar uma conta de e-mail que você já tem para vincular a essa plataforma. Aqui eu vou acessar com o meu e-mail do Google, clico e como eu já acessei, ele não vai me pedir autorização. No caso, se você estiver fazendo a primeira vez, é possível que ele te peça algumas autorizações, é só aceitar e você faz o seu acesso com o e-mail. Por que que é interessante você estar conectado? Que todos os chats que você fizer vão ficar gravados na sua conta. Para utilizar, então, basta inserir uma informação, que será a instrução que você deseja, e o chat irá te responder. Por exemplo, aqui estou fazendo uma pergunta de quais são os passos para criar um plano de aula eficaz. Depois que você digitou, você pressiona Enter ou clica nesse botão Enviar a mensagem. Em seguida, a inteligência artificial irá listar para você os passos relacionados ao que você perguntou ou instruiu para ele fazer. Neste exemplo, ele identificou os tópicos, como definir os objetivos de aprendizagem, identificar o público-alvo, selecionar o conteúdo, definir a metodologia, escolher os recursos e materiais, planejar as atividades, definir a avaliação, elaborar um cronograma, criar um plano de contingência, refletir e ajustar. São passos bem interessantes e um plano praticamente completo. Esse então foi o ChatGPT. Para acessar o Gemini, que é a inteligência artificial do Google, como eu já estou logado no e-mail, basta acessar o endereço e ele já vai carregar automaticamente. O mesmo formato, à esquerda, as conversas que você teve ficarão salvas por tópicos. E aqui está o painel onde eu insiro uma nova instrução e ele me retorna. Vamos fazer a mesma pergunta. Copiar aqui e colar aqui no Gemini.
Ele gera para a gente a resposta. Outro modelo de IA interessante é o Maritalk. Eu vou clicar em entrar, acessar com e-mail. Estamos aqui no painel semelhante. À esquerda ficarão as nossas conversas salvas. Aqui ele traz para a gente já alguns cardzinhos como exemplo. E aqui está o prompt, onde eu vou colar a nossa instrução e aguardar ele responder. Dependendo do volume de acesso que a IA estiver tendo nesse momento, as suas respostas podem ser mais rápidas ou podem demorar um pouco. Como meu exemplo aqui, está demorando em gerar a resposta. Enquanto ele gera a resposta, vamos para um próximo exemplo, que é o you.com. Também um formato de acesso à inteligência artificial baseado em texto, só que aqui ele agrupa para a gente alguns modelos. Podemos fazer o login também, com a opção de e-mail. E aqui à esquerda ficará as nossas conversas salvas. Aqui está o prompt de comando. E aqui ele informa para a gente alguns modelos de IA que podemos utilizar. Se eu clicar em mais, ele vai mostrar para a gente alguns agentes disponíveis para esse painel. Farei a mesma pergunta e depois de alguns segundos, ela começa a gerar as respostas que precisamos. Retornando aqui na nossa Maritac, ela também acabou de gerar para a gente os passos para criar um plano de aula eficaz. A mesma coisa aqui do you.com. Vamos para um próximo modelo, que é um site bem interessante, que é o DuckDuckGo. Ele nós podemos clicar nesse botão aqui e começar a usar. Você escolhe o modelo de IA. Aqui eu vou escolher o Mistral. Clicar em seguinte. Aceitar o termo de utilização. E aqui está o nosso prompt. À esquerda ficarão as conversas. E aqui nós podemos introduzir a instrução que queremos que ele elabore a resposta. Nesse caso, como pode observar, ele gerou em inglês. Só vim aqui e dar a instrução que eu quero as respostas em português. E aí nós temos as instruções retornadas na linguagem que solicitei, que é o português. Próximo modelo, que é o Copilot da Microsoft. Aqui está o prompt, podemos utilizar sem fazer o login ou podemos fazer o login. No caso aqui, para entrar tem que ser uma conta da Microsoft. E para esse exemplo eu não vou fazer o login aqui, vou apenas introduzir a mesma instrução que fizemos nos outros. Depois de alguns segundos ele gera para a gente a resposta. Com exceção aqui, como não estou logado, não terei as conversas salvas por tópicos aqui. Ficarão todas em apenas uma lista sequencial. Mais um exemplo, que é a Cloud. Vou fazer o login com e-mail. Aqui está pedindo autorização, eu aceito a autorização. Se for a primeira vez que você estiver acessando para criar essa conta, vai te pedir o número do seu telefone. Ele vai te enviar um código para verificação e após ser enviado, você está acessando a plataforma. Vai te pedir algumas informações, no caso aqui o nome. Vai falar das políticas de uso da plataforma, você aceita e continua. Caso você não aceite, não poderá utilizar a ferramenta. Concluído, aqui está o prompt. Vamos dar a mesma instrução e aguardar a resposta. Depois de alguns segundos, nós temos a resposta concluída. Outro modelo que está ganhando popularidade é o DeepSeek. Farei também o login com e-mail. Vai me pedir algumas autorizações, eu aceito. E aí nós temos o painel. No prompt de comando, eu vou inserir a instrução que eu quero. Eu quero que ele gere para mim os passos para criar um plano de aula eficaz. E após alguns segundos, ele começa a gerar a resposta. Temos também a Queen, YesChat, Dubal, Perplex, a Grow, que é a inteligência artificial relacionada à rede social X. Vou clicar aqui para fazer o login com meu e-mail. E aqui nós clicamos em Grok. Traz para a gente o prompt, onde eu vou inserir também a informação que eu desejo. E após pressionar Enter, ele começa a gerar a resposta. Outra plataforma, que é a InnerEye, fazer o login com e-mail também. No primeiro acesso vai pedir algumas informações, como você está planejando utilizar a plataforma. Vai te pedir algumas informações. E após você inserir essas informações, clicamos em iniciar e aí está a plataforma. Pois bem, vocês viram aqui então vários exemplos e foi só uma pontinha.
Existem muitas outras plataformas e muitas outras mais serão criadas ao longo dos próximos dias, meses. Mas como vocês observaram, o layout de todas elas será semelhante. Então, este ramo de inteligência artificial, LLM, que são os modelos de linguagem de grande escala, funcionam nesse formato. Você insere uma informação de texto, alguns já aceitam áudio, imagens, a inteligência processa o que você está pedindo e lhe devolve uma resposta. Se a resposta não for satisfatória, você continua dando instruções para refinar a resposta que você deseja. Não existe essa que seja melhor do que aquela, embora você possa ver várias propagandas aí, de uma dizendo que é melhor do que a outra, mas para ter as respostas que você vai desejar, é somente utilizando. Você pode usar mais de uma ao mesmo tempo para validar as informações, comparar, ou pode escolher uma e seguir com ela, por exemplo. Aqui eu vou separar apenas três para fazermos um teste seguinte, que é a ChatGPT, Gemini e a Maritaka. Para você criar um novo prompt, ou seja, uma nova conversa, você procura na parte esquerda superior, normalmente vai estar escrito assim, novo chat, nova conversa. Aí basta clicar que ele vai criar um prompt limpo. Prompt, nesse caso, é um painel onde você vai inserir a instrução. Gemini, aqui também criei nova conversa. E a Maritaka também nova conversa. Então, para um exemplo rápido aqui, vamos utilizar essas três IAs aqui e comparar a resposta. Vamos fazer um pequeno teste para as etapas de ensino. Aqui eu vou inserir uma instrução pedindo que ele crie um plano de aula lúdico para ensinar cores e formas para crianças de 4 anos, incluindo brincadeiras e músicas interativas. Pressionando Enter, ele começa a gerar o nosso plano de aula. Então aqui no ChatGPT, ele vai trazer a informação para a gente segmentada e organizada. Plano de aula com título Descobrindo as cores e formas, a faixa etária que é 4 anos, dando o tempo de duração de 40 a 50 minutos. E aí traz para a gente os tópicos do nosso plano de aula, os objetivos, os materiais a serem utilizados e um processo do desenvolvimento da aula. Começando, por exemplo, como uma roda de conversa, ampliando alguns tópicozinhos e dando inclusive a parte do tempo a ser gasto, e depois o encerramento da aula. Então, após gerado esse plano, o professor analisa, vê se está interessante, e se não estiver, basta inserir outras informações pedindo que ele altere algum tópico aqui. A IA irá entender o que você solicitou e irá adaptar a resposta, gerando uma nova resposta com as aplicações. Indo aqui agora para outra IA, vamos dar a mesma instrução e aguardar para ver o que responde. Mesmo título, uma duração aproximada do primeiro modelo, os objetivos, materiais, as atividades. Aqui no caso incluiu algumas dicas e algumas opções de variações e recursos adicionais. Mas no geral, os tópicos estão bem parecidos com a primeira. Vamos para uma outra, a mesma instrução, e aguardar o retorno. Então aqui ele terminou, dando para a gente o objetivo, no caso que a duração ficou um pouco maior, de 2 horas, os materiais e as atividades aqui ele acabou sugerindo um pouco mais detalhado. Inclusive para música, ele criou aqui um scriptzinho de música, uns tópicos mais detalhados para cada atividade e no final uma forma de avaliação. Vamos criar aqui agora um novo plano de aula para ensinar frações para os alunos de 5º ano. No caso aqui do ChatGPT, às vezes ele cria um painelzinho aqui para gerar. Então a gente só fecha esse painel e aqui está a informação. Para vê-la, a gente clica no painel e lê o que ele gerou. Nesse caso um pouco mais resumido, com uma introdução de 10 minutos, desenvolvimento de 20 minutos com 2 atividades e o encerramento. Logo abaixo, os materiais necessários para essa aula. Vamos para Gemini, iniciar um novo prompt, a mesma instrução. E aqui ele está sugerindo, no caso, 5 aulas de 50 minutos cada uma, descrevendo os objetivos, os materiais necessários, explicando alguns jogos e detalhando para a gente cada aula. Você vai executar na primeira aula, segunda até a 5ª aula. Formato de avaliação e algumas observações, mais algumas implementaçõezinhas. Vamos para Maritalk ou Maritaka.
pelo a URL aqui e aplicar a mesma instrução. Após gerado, então estão aqui os objetivos, materiais, a estrutura da aula com introdução, desenvolvimento, as atividades a serem aplicadas e o encerramento, formato de avaliação e algumas observações adicionais. Nesse caso, podemos observar então que esses três modelos de inteligência artificial LLM geraram planos de aula bem parecidos, com algumas peculiaridades de cada inteligência. Um último exemplo, vamos solicitar aqui a criação de um plano de aula gamificado para aplicarmos uma metodologia ativa. Um prompt para isso seria: crie um plano de aula gamificado sobre frações para o quinto ano, incluindo uma mecânica de jogo interativa. Então, após concluído, ele dá para a gente as primeiras observações, público-alvo, a duração e o objetivo, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Então, não só as instruções, mas como a mecânica do jogo para ser aplicado na aula no formato de gamificação. Solicitarmos para as outras IA, elas vão gerar algo semelhante. Então, assim, nós podemos observar que a utilização da inteligência artificial pode tornar o ensino mais dinâmico e envolvente, porque vai te auxiliar na mão de obra. A criação da parte pesada você pode deixar a cargo desses auxiliares. Mas vamos agora a alguns tópicos importantes. Toda vez que você solicitar alguma geração de informação pela inteligência artificial, você precisa verificar as respostas antes de aplicá-las. Você tem que adaptar a realidade dos contextos à sua turma, pois essas inteligências podem cometer erros, gerar informações fantasiosas e até coisas falsas. Por isso, você precisa sempre revisar e adaptar para que leve a sua chancela. Ou seja, a inteligência artificial não substitui o professor. Pelo contrário, ela é uma grande aliada para otimizar o seu trabalho. Essa incrível ferramenta, aliada às tecnologias digitais mais as metodologias ativas, vão deixar as suas aulas alinhadas com essa nova era digital. Então agora eu quero que você me conte. Você já utilizou alguma IA para criar seus planos de aula? Ainda não? Você gostaria de vídeos similares? Deixe seu comentário e se inscreva no canal para acompanhar mais conteúdo sobre tecnologia na educação. Nas próximas aulas iremos ver como aplicar a inteligência artificial aliado às tecnologias digitais para automatizar parte do seu trabalho. Então não deixe de ativar as notificações para você receber o aviso assim que essas aulas forem ao ar e compartilhe com seus colegas de trabalho. Grande abraço e até a nossa próxima aula.